Sr. Presidente, já que só fiz uma apresentação das propostas do PCP, queria deixar também aqui alguns comentários sobre as propostas do Partido Socialista e começava precisamente por referir uma questão que tem que ver com uma proposta concreta que o Partido Socialista apresenta, relacionada com as escutas, com os pedidos das escutas e com o despacho do Sr. Presidente sobre a utilização das escutas, para dizer que o PCP, na declaração de voto que irá entregar, irá deixar preto no branco aquilo que é a nossa posição, a nossa leitura sobre aquilo que se foi sucedendo nesta Comissão, não só numa perspectiva mais geral na relação com o Poder Judicial, mas também, em concreto, em relação a esta matéria das escutas e, portanto, sobre isso, remeto para a declaração de voto que vamos entregar uma apreciação sobre esta matéria. Mas há uma questão que eu julgo que é importante, no final dos trabalhos desta Comissão de Inquérito, deixar registado, e que é uma postura que, do início ao fim, marcou a atuação do Partido Socialista nesta Comissão e que foi tentar sucessivamente pôr em causa não só a credibilidade, mas também a eficácia dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito e neste último ato de discussão do relatório, o Partido Socialista, uma vez, tenta repetir a utilização do estigma da falta de credibilidade dos trabalhos da Comissão e de uma leitura muito própria que o Partido Socialista fez, já desde o início foi fazendo, de que de nada resultou, de nada serviu o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E só assim se compreende que apresente estas propostas que não são propostas de alteração, são propostas de subversão do relatório, procurando construir essa outra realidade ficcional, essa realidade alternativa que o Partido Socialista foi tentando construir contra todas as evidências e contra todos os factos e contra toda a realidade que foi ficando cada vez mais clara com o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E há um registro que eu julgo que foi também constante na intervenção do Partido Socialista e que importa referir, que aliás ficou bem claro das palavras do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, que é esta intenção do Partido Socialista de limitar a confirmação de factos a uma única possibilidade, que é a confissão. Ou seja, para o Partido Socialista, desde o início, que só se poderiam considerar como factos aqueles que fossem resultado de confissões feitas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Ora, essa era precisamente a impossibilidade prática com que esta Comissão Parlamentar de Inquérito se confrontava. E, obviamente, que não podemos também fazer aquilo que procura fazer o Partido Socialista, procurando dar como certos e sem qualquer leitura crítica aquilo que foram os depoimentos e as posições manifestadas pelos vários depoentes. Esta Comissão de Inquérito tem uma obrigação, que é a de avaliar criticamente os depoimentos que aqui foram prestados. Porque nós não podemos dar por garantido tudo aquilo que nos foi dito. Nem podemos limitar-nos a uma função de escribas, registando como verdades absolutas as afirmações que foram sendo feitas nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de haver um depoente que nos tentasse fazer acreditar na existência do Pai Natal e nós estávamos obrigados a reconhecer essa existência. E, obviamente, que há obrigação nesta Comissão Parlamentar de Inquérito de avaliar a credibilidade dos depoimentos que nos foram prestados, não só tendo em conta a totalidade dos depoimentos, mas também tendo em conta outras circunstâncias, tendo em conta depoimentos e declarações anteriores dos depoentes. Não se pode compreender, por exemplo, como credível a afirmação de que, hoje não se pode compreender como credível a afirmação de que no dia 26 de junho, o processo de aquisição, a tentativa de aquisição da TVI por parte da PT estivesse numa fase preambular, como noutras circunstâncias nos foi dito. Porque a verdade é que exatamente as mesmas pessoas que inicialmente nos disseram que tratava-se de uma tentativa preambular de realização do negócio, a verdade é que mais tarde, também nesta Comissão de Inquérito, nos disseram que afinal a perspectiva de conclusão do negócio era para 15 dias depois e portanto estava tudo muito, muito perto do fim. Tal e qual como devemos considerar seriamente qual é a consideração que nos deve merecer a declaração inicial feita pelo Dr. Rui Pedro Soares nesta Comissão de Inquérito. Que consideração é que deve merecer a uma Comissão Parlamentar de Inquérito a declaração de um depoente que, cometendo um crime, se recusa a responder a perguntas que lhe sejam feitas? Do nosso ponto de vista, a declaração inicial do Dr. Rui Pedro Soares deve pura e simplesmente ser desconsiderada por esta Comissão Parlamentar de Inquérito, porque ela resulta de alguém
que revela um total desrespeito pela obrigação que tinha de responder às perguntas e, portanto, nessa medida, a Comissão Parlamentar de Inquérito não tem outro caminho a dar, se não desconsiderar, pura e simplesmente, aquela declaração inicial. Por outro lado, devemos também saber como é que devemos considerar os depoimentos efetuados por depoentes que, confrontados com o aprofundamento do seu depoimento, afinal revelam as tais faltas seletivas de memória. O exemplo que está bem plasmado no relatório relativamente à inquirição do Dr. Armando Vara, julgo que ilustra isto. Quer dizer, alguém que diz inicialmente que não se recorda, não pediu autorização para revelar os nomes de pessoas que lhe deram determinada informação e mais à frente afinal diz que afinal já não se recorda, quer dizer, se sabe que não pediu autorização, sabia bem quem é que acertava. Se nos disse que afinal não se recordava foi porque seletivamente recorreu à falta de memória, única e simplesmente para obviar aos esclarecimentos que devia prestar a esta declaração, a esta Comissão. E, portanto, Sr. Presidente, nós consideramos que, tendo em conta estas propostas do Partido Socialista, a sequência que lhes devemos dar é só uma, e, portanto, votaremos contra as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, porque consideramos que, de facto, são propostas de subversão do relatório e propostas de construção de uma realidade ficcional que não resulta em nada daquilo que é daquilo que foi o trabalho desta Comissão de Inquérito e daquilo que foram os factos apurados. Para terminar, queria apenas deixar uma consideração sobre aquela que, pelo menos na opinião publicada, parece ter sido a questão central, pelo menos nos últimos dias, sobre a inexistência de uma afirmação categórica de que o Sr. Primeiro-Ministro mentiu ou que o Sr. Primeiro-Ministro faltou à verdade. E queria fazer um comentário sobre isto para dizer o seguinte: se no relatório se diz que o Sr. Primeiro-Ministro sabia quando disse que não sabia, a conclusão é óbvia. Chama-se-lhe mentira, chama-se-lhe falta à verdade, chama-se o que se quiser, a conclusão é óbvia. E, portanto, não é esse o nó górdio que permite de revelar isto. Aliás, nós, quanto a isso, não temos rigorosamente dúvida nenhuma. Agora, aquilo que nós julgamos que é mais relevante é que, para além deste comportamento em concreto do Primeiro-Ministro, o trabalho desta Comissão Parlamentar de Inquérito permitiu perceber uma coisa mais grave. É que este negócio tinha, de facto, motivações políticas e motivações partidárias. E esse é um facto muito mais relevante do que saber se o Sr. Primeiro-Ministro assumiu ou não assumiu a informação que já tinha. Porque é isso que revela uma tentativa de controle de um determinado órgão de comunicação social para evitar prejuízos eleitorais, e esse é um comportamento mais grave e é um comportamento inadmissível num Estado democrático.